Ó, começando mais um palpite de futebol para essa sexta-feira, dia 11 de outubro aí, galerinha. Separei aqui 17 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Mas antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza, galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir primeiro palpite de hoje, Brasileirão Série B, Brasil de Pelotas versus Botafogo de São Paulo. A equipe do Brasil de Pelotas aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Botafogo de São Paulo aí vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Partida que podemos cravar vitória com empate do Brasil de Pelotas. O jogo acima de 1,5 gols. Sport Recife versus São Bento. A equipe do Sport Recife aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. A equipe do São Bento aí vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Partida que podemos cravar jogo de ambas as equipes marcam. O jogo acima de 1,5 gols. Vila Nova versus Atlético Goianiense. A equipe do Vila Nova aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe do Atlético Goianiense aí vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 2 vitórias do Goianiense aí nos 2 últimos confrontos. Partida que podemos cravar vitória com empate do Atlético Goianiense. O jogo abaixo de 2,5 gols. Cuiabá Sport versus Vitória. A equipe do Cuiabá Sport aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, 3 jogos sem vencer. A equipe do Vitória aí vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Partida que podemos cravar vitória com empate do Cuiabá Sport. O jogo acima de 1,5 gols. Guarani versus CRB. A equipe do Guarani aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do CRB aí vem de 3 empates, 1 derrota e 1 vitória, 4 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 2 vitórias do Guarani e 1 vitória do CRB. Partida que podemos cravar como uma possível zebra é a vitória do CRB com empate. O jogo abaixo de 2,5 gols. Oeste versus Ponte Preta. A equipe do Oeste aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe da Ponte Preta aí vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 2 vitórias da Ponte Preta. Partida que podemos cravar vitória com empate do Oeste. O jogo de ambas as equipes marcam. É Europa, Euro, qualificação, Islândia versus França. A equipe da Islândia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe da França, 4 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias da França e 1 empate. Partida que podemos cravar é vitória da equipe da França. O jogo acima de 1,5 gols. Portugal versus Luxemburgo. A equipe do Portugal aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Luxemburgo aí vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias do Portugal. Partida que podemos cravar vitória do Portugal. O jogo acima de 2,5 gols. República Tcheca versus Inglaterra. A equipe da República Tcheca aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe da Inglaterra aí vem de 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 2 confrontos, 1 empate e 1 vitória da Inglaterra. Partida que podemos cravar vitória da Inglaterra. O jogo acima de 2,5 gols. Turquia versus Albânia. A equipe da Turquia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe da Albânia aí vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias da equipe da Turquia e 2 vitórias da Albânia. Partida que podemos cravar vitória da Turquia. O jogo acima de 1,5 gols. Ucrânia versus Lituânia. A equipe da Ucrânia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe da Lituânia aí vem de 5 jogos sem vencer, vem numa zica, 3 derrotas e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para 3 vitórias da Ucrânia, 1 empate e 1 vitória da Lituânia. Partida que podemos cravar vitória da Ucrânia, que é bastante favorito nesta partida. O jogo acima de 2,5 gols. Argentina, Copa Argentina, River Plate versus Almagro. A equipe do River Plate aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Almagro aí vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 4 confrontos aí, 3 vitórias do River Plate e 1 vitória do Almagro. Partida que podemos cravar vitória do River Plate. O jogo acima de 1,5 gols.
Copa do Chile, Universidade de Chile versus Cobressal. A equipe da Universidade do Chile aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de uma zica aí, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas e 2 empates. A equipe do Cobressal aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 confrontos. 1 empate, 2 vitórias do Cobressal e 2 vitórias da Universidade do Chile. Partida que podemos cravar: vitória da Universidade do Chile, o empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Espanha, La Liga, segunda divisão, Rayo Vallecano versus Tenerife. A equipe do Rayo Vallecano aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 5 empates seguidos, 5 jogos de visibilidade, mas vem de 5 jogos sem vencer aí. A equipe do Tenerife aí vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate nos últimos 5 confrontos. 2 vitórias do Tenerife, 2 empates e 1 vitória do Rayo Vallecano. Partida que podemos cravar: vitória com empate da equipe do Rayo Vallecano. O jogo de ambas as equipes marcam. Irlanda, divisão Premier, Bohemians versus Dundalk. A equipe da Bohemians aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Dundalk aí vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias, 1 empate e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Dundalk e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Dundalk. O jogo acima de 1 gol e meio. Wolves versus Ramps. A equipe do Wolves aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Ramps aí vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias do Wolves. Partida que podemos cravar: vitória do Wolves. O jogo acima de 1 gol e meio. Amistoso internacional, Uruguai versus Peru. A equipe do Uruguai é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota nas penalidades. A equipe do Peru aí vem de 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Uruguai, 1 vitória do Peru e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Uruguai. O jogo acima de 1 gol e meio. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra desta sexta-feira. Lembrando que estarei deixando aí todos os links necessários na nossa descrição do nosso vídeo. Link no nosso Instagram aí, galerinha, que vocês possam estar nos seguindo lá. Dá essa força aí que logo estarei postando bilhete pronto, dupla, tripla e muito mais, galerinha. E falando um pouco da nossa assessoria ou consultoria, se vocês preferir. Lá você vai ter projeto jogo acima de 1 gol e meio, bilhete pronto, dupla, tripla e muito mais, galerinha. Lembrando que é diariamente e custa apenas R$30, galerinha. R$30. Se interessou aí, gostou da nossa consultoria, fala com nós aí no PV, pelo esse número que tá aparecendo aí ao lado da tela, pelo WhatsApp. Falou? Até o próximo vídeo e valeu!